Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos num período de oração, consagração e jejum, juntamente com a igreja, e sempre aparece uma pergunta, uma dúvida sobre quanto tempo nós devemos orar, quanto tempo nós devemos buscar a face do Senhor por algo, né? Por algo que a gente espera de Deus, por uma resposta de Deus, por uma bênção do Senhor. E por quanto tempo, por uma pessoa, por alguém, por quanto tempo nós devemos orar? Então, nós temos alguns textos para trazer essa reflexão para os irmãos. Por exemplo, Daniel, capítulo 9, versículo 20, e 21, Daniel está em oração e aí fala assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Amém? E olha no capítulo 10, Daniel aqui no capítulo 9, ele estava em oração, estava buscando em oração pelo povo de Israel, pela nação de Israel, pela cidade santa, Jerusalém, e ainda ele falando em oração, veio a resposta do Senhor através do anjo Gabriel. E no capítulo 10, a palavra do Senhor fala assim, aqui já no outro reinado, no capítulo 9, se a gente olhar bem ali, estava no primeiro ano do rei Dario, e aqui no capítulo 10 está no terceiro ano do rei Ciro. Daniel passou pelos reinados ali do reinado de Nabucodonosor, do reinado de Ciro, do reinado de Dario, na Babilônia. Ele estava na Babilônia durante esse período. E aqui já é uma outra época, já um outro período. A palavra, no capítulo 10, Daniel fala assim, a gente olhando para o versículo, a partir do versículo 2, diz assim: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. E aí ele vai falar que esteve em jejum, estava em oração, E aí a gente vai para o versículo 12, que diz assim: então me disse, aqui o anjo se apresentando para Daniel e fala: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, ou seja, a tua oração, e eu vim por causa das tuas palavras. O príncipe do reino da Pérsia, porém, me resistiu por 21 dias, 3 semanas, 3 semanas completas, como Daniel fala lá no início, que por 3 semanas ele se aplicou em jejum e oração. Então, por 3 semanas, ou por 21 dias, o príncipe da Pérsia me impediu. E veio para ajudar-me Miguel, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para trazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Então aqui levou 21 dias. Então lá no capítulo 9, enquanto Daniel ainda orava, numa época diferente, enquanto Daniel ainda orava, veio a resposta do Senhor quase que de imediato. Aqui nesse período, no período do reinado de Ciro, Daniel está orando e jejuando por 21 dias por uma resposta, e só então depois que veio a resposta do Senhor. E se nós formos lá para 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, aqui é Paulo escrevendo e diz assim: para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar.
3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse, o Senhor: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Nós temos aqui 3 exemplos, e nesses 3 exemplos de oração, esta oração ela só se encerra quando a resposta de Deus vem. Então, quanto tempo nós devemos orar? 7 dias, 21 dias, 3 semanas, 1 dia, 1 mês, 3 dias. Quanto tempo nós devemos orar? A palavra do Senhor, conforme o que está escrito aqui, e esses exemplos que nós estamos trazendo, a palavra do Senhor nos mostra que nós devemos orar até receber a resposta de Deus. Até você, meu amado, receber a resposta de Deus. Esse é o período que nós devemos orar. E atente para uma coisa: nem sempre a resposta de Deus virá da forma que a gente deseja. Nem sempre a resposta de Deus será da forma que a gente está buscando, que a gente quer ouvir. Algumas vezes as respostas de Deus virão diferentes daquilo que a gente está querendo ouvir. Mas entenda uma coisa: sempre a resposta de Deus será a bênção para a tua vida, E aí, aqui pegando ainda o texto de 2 Coríntios, que também é um texto que muitos debatem, sobre esse espinho na carne de Paulo, e eu vejo que não é necessário debater, porque o texto está muito claro, Paulo fala que esse espinho na carne é um enviado de Satanás para esbofeteá-lo, que está esbofeteando ele, ou seja, está dando uma tapa na cara dele, E esse espinho na carne, ele explica que ele foi colocado, para que, por causa das excelências das revelações que Deus tinha dado para ele. E a resposta de Deus para ele é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E aí ele fala das aflições, das lutas, das batalhas que ele enfrenta, pelo que sinto, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Então, depois dele receber a resposta de Deus sobre a minha graça te basta, E aí ele fala: eu passo a sentir então prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Aí complementa: pois quando estou fraco, então é que sou forte. Então é muito claro que vem a ser esse espinho na carne de Paulo. E está muito claro, muito explícito, que a gente não precisa ficar tentando imaginar o que é o espinho na carne de Paulo. Paulo fala com clareza que é um mensageiro de Satanás que veio para esbofetear, que veio para dar tapa na cara dele, Mas isso, para que ele pudesse continuar na humildade, continuar sendo humilde na presença do Senhor. Viu, meus amados? Então, período de oração, Quanto tempo nós devemos orar? É até receber a resposta do Senhor. E sabendo que a resposta do Senhor sempre será bênção para as nossas vidas, mesmo que não esteja de acordo com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos. Mas sempre a resposta do Senhor será bênção para as nossas vidas, como foi no caso de Paulo, como também foi no caso de Daniel. Então, deixo aqui essa reflexão para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus neste dia. Um forte abraço e até a próxima. Deus abençoe.